Iweruzo udogwu emi n'ọwụwa ụzọ iwu
Pai Jeová, o tempo chegou, cumprindo as palavras que Cristo falou. Como ele sofreu, também posso sofrer. Não é novidade, não vai surpreender. Jeová, por favor, dá força pra mim. A vida que tenho pertence a ti. Tu não és injusto pra esquecer. Minha história de fé eu quero manter. Não vou me entregar e seja o que for, eu vou suportar com fé e amor. Sofrer certas coisas eu sei que é ruim, mas pelo teu nome é uma honra pra mim. Não vou parar, nem desistir. Não vou parar, sei que vou conseguir. Forte na fé, quero viver. Peço a ti, me ajude a vencer sem desistir. Em mim confiou, em ti confiei. Em todas as provas que eu enfrentei, e nada no mundo vai me separar do amor que existe entre nós, Jeová. Não vou parar, nem desistir. Não vou parar, sei que vou conseguir. Forte na fé, quero viver. Peço a ti, me ajude a vencer. Não vou parar, nem desistir. Não vou parar, sei que vou conseguir. Forte na fé, quero viver. Peço a ti, me ajude a vencer sem desistir. A programação desta tarde
vai nos motivar a manter a nossa adoração em primeiro lugar nas nossas vidas. O cântico inicial desta sessão é o número 57. Esse cântico animador tem o tema Pregue a todo tipo de pessoas. Assim, convidamos todos os irmãos a se levantarem e a cantarmos juntos o número 57. Podem sentar-se. O relato bíblico da mulher de Ló mostra claramente que é perigoso ficar muito envolvido com assuntos do dia a dia. As duas primeiras partes desse filme mostraram que esse perigo é bem real hoje em dia. O que vai acontecer com a Glória? E a família dela? Como vai ficar? Vamos ver a parte final do filme Lembre-se da Mulher de Ló, parte 3. Vamos então assistir o vídeo. No episódio anterior de Lembre-se da Mulher de Ló, num curso para corretores. Quê? Não falamos sobre isso? Por quê? Se você ganhasse bem, não ia precisar. Glória, peraí. Tomei uma decisão. O que foi? É a gente estudar a Bíblia, juntos. Quer que eu vire pastor? Para, Eric. São as testemunhas de Jeová, né? O que você quer dizer? Nunca vi você tão triste. Você não sabe como a Glória tá pegando no meu pé. Você já não é a mesma pessoa de antes. Aperta um pouquinho, sorrindo. Como é que ficou? Ficou legal. Ficou ótimo. É bom. Muito boa. Depois manda boa pra mesmo. mim. Claro. Obrigada.
Tava na hora de mudar a casa. Compramos tudo novo. Até um piano novo pra Ana. Ah, legal. É. Ah, o Brian chegou. Já volto, tá? Tá certo. Oi, Brian. Oi. Convidei alguns parentes pro jantar. Tô vendo. Tá com fome? Quer um pouco? Não, suas laranjas. Ah, obrigada. Vem, vamos lá, vamos. Calma, pera aí, Glória. Por que você fez isso sem falar comigo? Bem, surpresa. Lembre-se da Mulher de Ló, parte 3. Por que você fez isso sem falar comigo? Achei que ia ser bom reunir a família. Mas eles não servem a Jeová. E como é que a gente ia conseguir pregar pra eles? Eles só vieram por diversão. Não tem interesse na verdade. Ai, que isso, Brian? É nossa família. Vamos falar com eles. Minhas costas. Sua mãe tá bem? Tá sim. Oi, Davi. Oi. Vou deixar vocês dois. Ok. Licença. Olá, Davi. Tudo bem? Tô bem. Faz tempo que a gente não se vê. Tô com muita coisa. Mesmo? Bem, você gasta muito tempo com a igreja, mas e a família? A gente se sente excluído. Meninos, tudo bem aí? Tudo bem? Bom. Satisfeitos? A gente tem outros parentes cristãos. Eles sim passam tempo com a gente. Como no Natal. Davi, como eu já te expliquei, como testemunhas de Jeová, abandonamos certos costumes e não vamos voltar atrás. Nossos princípios são importantes para nós. Entre isso e trabalho, não sobra muito tempo. Bem, falando de trabalho, eu tô meio parado no momento. É uma pena, Davi. Se ficar sabendo de alguma coisa, sabe, tenho muita experiência. Vocês podem nos dar licença? Claro. Glória, você tem se saído bem. Quero te dar parabéns pelo seu trabalho na empresa. Obrigada, tio. Mas não esqueça, não é só o trabalho que te dá tudo isso. Sim, tio. Eu entendo. E obrigada por tudo. Então, não me decepcione. Como assim? Estou falando das suas prioridades. Por quê, tio? As suas prioridades estão erradas. Tudo bem ter seu Deus, mas isso não pode atrapalhar o que é mais importante na vida. Seus parentes, sua carreira. Sua religião está atrapalhando você. Bem, tio, eu entendo como essas coisas são importantes para o senhor e para os nossos parentes. Mas como eu já disse para o senhor, quando eu me tornei testemunha de Jeová, as coisas espirituais também se tornaram importantes. Sei, mas eu nunca concordei com isso, não é? Não. Mesmo assim, te dei um emprego. Eu te ajudei a ter um lindo apartamento, porque a sua vida reflete em mim. Você sabe que, depois que seu pai morreu, eu passei a ser o chefe da família e a cuidar de você, da sua mãe e do seu irmão. Você já se esqueceu de tudo que eu fiz por você? Não. Não esqueci. Então, você tem que trabalhar para a minha empresa e para mim. Isso é pela família, Glória. Essa é a sua prioridade. Você tem que me orgulhar. Lembre-se do que eu disse. Você pode perder tudo bem rápido. Você entendeu? Sim. Eu entendi. Bom.
Mãe, isso é um livro de medicina? É que eu tô com um problema. Problema? Que problema? Dor de coluna. Eu não sabia de dor nenhuma. Te liguei 3 vezes, mas você não atendeu. Mãe, não vi nenhuma chamada perdida. Não ia ter que te ligar se você me visitasse. Não te vejo mais agora que mora aqui. Mãe, só tem 3 dias que te visitei. Um dia, você vai chegar e acabar encontrando meu corpo gelado no chão. Eu quero que me leve no médico. Pode rir de mim. E vai fazer o que ele mandar? Do jeito que tá, vou acabar não vendo minhas netas se casarem. Mãe, vamos no médico amanhã, tá? Glória, durante um tempo, a minha mãe morou com a gente. E depois a mãe do seu pai também, se lembra? Sim. Meu apartamento não é como esse, grande, quentinho. O meu é frio e apertado. Acho que é por isso que estou com essa dor. Que isso, mãe? É por isso que estou com essa dor. Ela quer morar com a gente. Ai, não. Ei. Ei. A visita do irmão William vai ser no mês de março, na semana da celebração. Então, marca certinho na sua agenda. Ok. No dia da celebração tem um evento. O tio pediu para eu divulgar um imóvel. No dia da celebração? É. Tudo bem. O Mário pode me cobrir na hora da reunião. Tá, mas confirma se ele vai poder ir mesmo. Tá, ok. Tá certo. Ei, sobre o que você e seu tio estavam conversando lá fora? Nada, só coisa de trabalho. Só isso? Parece que você ficou chateada. Bem, ele tá me pressionando muito. Tudo bem, dá pra aguentar. Mesmo? Mas e nós dois? Como assim? Bem, olha pra nós. O Jorge falou comigo hoje. Sobre o quê? Ele tá preocupado com a gente. Pra ele, a gente tá materialista. O Jorge não sabe nada da nossa vida. E será que é errado melhorar de vida? Não, mas só se mais nada, nem ninguém vier na frente de Jeová. Mas você não acha que é preciso fazer sacrifícios para ter coisas boas? Nós fizemos sacrifícios, mas do jeito errado. Você até teve que parar de ser pioneira. Quase não fazemos adoração em família, estudo pessoal, pregação então. A gente nem tem tempo. Ou sei lá, tem vergonha de orar junto. Glória. A gente quase não fica junto. Mas olha a nossa casa. Ela é tão linda. Eu não quero perder. Glória. A gente não quer essa casa se isso for afastar você ou a gente de Jeová. E olha, a gente nem conseguiu alugar o outro apartamento. Estamos pagando por 2. Não é só isso, Glória. Pensa em tudo que ensinamos para as nossas filhas sobre colocar Jeová acima de qualquer coisa. Lembra do discurso do irmão William, uns 2 anos atrás? Ele disse que não dá para servir 2 senhores e que a mulher de Ló colocou tudo o que tinha na frente de Jeová. Jesus contou isso como lição para nós. Temos que nos lembrar da mulher de Ló. Ela não tinha que acabar daquele jeito.
E nem nós temos que acabar assim. Estamos tão mal assim? Vem aqui. Temos que mudar, ser como a gente era antes, espirituais. Quero você mais perto de mim, tá bom? Vamos orar? Ok. Jeová Deus, querido Pai, oramos ao Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai dar tudo certo. Vamos conseguir, ok? Jeová vai nos ajudar. Ok. Tô orgulhoso de você. Vou arrumar as coisas, ok? Ok. Temos que nos lembrar da mulher de Ló. Ela não tinha que acabar daquele jeito. E nem nós temos que acabar assim. XOR Laboratórios. Ei, que horas você acha que a gente vai terminar amanhã? Olha, Ana, estamos bem atrasados, então contamos com a sua ajuda, tá? Ok, e quando foi que eu não ajudei? Os outros estão comentando que você é a queridinha porque somos parentes. E eu não quero ser injusto com ninguém, beleza? Quando te pedi pra me tratar diferente? São suas reuniões, Ana. Todo mundo faz hora extra. Você não pode sair enquanto os outros trabalham até tarde. Mas eu te falei das reuniões e você disse que tudo bem. Eu sei o que falei, mas as coisas mudam, Ana. E se você quiser trabalhar aqui, vai ter que fazer a sua parte começando agora. A gente vai ter que fazer hora extra todo dia. Todo dia? Não posso, Kevin. É celebração amanhã. É importante. Eu te avisei antes. Eu lembro, mas não posso abrir uma exceção. Mas quem sabe a gente não termina mais cedo e você ainda pode ir. Tá. Ó, tá perto do almoço, vamos chamar os outros, almoçar e depois a gente conversa, ok? Tá. O cabelo ficou legal. Valeu. Mas meu pai odiou. Claro. Tava horrível. Mesmo. Ei, olha só aqueles fanáticos ali. Aposto que iam se dar super bem com seus pais. Ei, Ana. Você viu isso? Principais notícias em destaque hoje. O número de mortos continua a aumentar depois que um forte terremoto de magnitude 8.1 atingiu a região norte de Taiwan na terça. O tremor foi sentido até em Tóquio, no Japão. Isso causou um tsunami que devastou toda a região. Além disso, a crise financeira mundial continua a atingir o mercado de ações, que mais uma vez registrou baixa nesta quarta-feira. A China suspendeu todas as transações com medo de uma queda em... Alô? Glória, oi. Tô ligando para confirmar os detalhes do evento. Tô muito animado com esse empreendimento. Mário, não esqueça, o evento é amanhã à noite. E você vai me ajudar quando eu tiver que sair, né? Tá, com certeza. Conta comigo. Vai ter um monte de investidores lá. Vê se chega lá na hora, viu? Não posso ficar até o final. Tem outro compromisso importante, Mário. Conto com você. Fica tranquilo. Tranquila, confia em mim. A gente se fala. Tchau. O Mário vai ficar no seu lugar? Vai, tudo certo. Vem cá, vamos fazer a leitura para a celebração. Ok.
Ok, vamos começar lendo Marcos 14:1 e depois... Ana? Você não tinha que estar no trabalho? Tinha. Por que chegou tão cedo? É que... eu tô com muita vergonha. Vergonha? Filha, vem aqui. Ana, o que aconteceu? É que a Miriam e o Eric estavam brigando hoje. Eu fingi que não vi eles. Mãe, eu não sei o que tá acontecendo comigo. O pessoal do trabalho não é como eu imaginava. Esse trabalho não tá me fazendo feliz. E sei que Jeová também não tá feliz. Ana, você não pode jogar tudo pro alto. Quero que você tenha uma vida confortável. Pra não se preocupar com dinheiro. Você tem que ser bem-sucedida e ter um bom emprego pra você ser pioneira. Mãe. Sei que quero o melhor pra mim. Mas esse trabalho não tá me fazendo bem. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu quero ter sucesso. Mas sucesso aos olhos de Jeová. Eu não sabia que se sentia assim. Me desculpa. Tem certeza que é isso que você quer fazer? Tenho. Ana, tô muito orgulhosa. Você teve coragem de fazer o que eu devia ter feito. O que a gente vai fazer agora? Vamos rever as prioridades. Juntos. Mas para fazer as mudanças que precisamos, temos que mudar daqui. Todo mundo concorda? Demorou. Nunca gostei daqui mesmo? Mesmo? É. Posso ficar pelo menos com o piano? Só se der um jeito nesse cabelo. Bem lembrado. Dia da celebração. Pois não? Oi, bom dia. Como vai? Bem, obrigado. Eu sou o Jorge. Hoje estamos deixando esse convite com os vizinhos para uma reunião muito especial. Esse é o seu. Ok, obrigado. Ok. Diretor William, que surpresa. Não te vejo desde que era chefe do nosso setor. Daniel, eu não sabia que você morava aqui. Mas o que você está fazendo aqui? Troquei de carreira. Sério? É. Deve ter recebido uma proposta e tanto, hein? Sabe, Daniel, eu faço um trabalho muito melhor e muito mais importante. Mesmo? Se tiver um minuto, será um prazer explicar. Ei, vocês querem entrar e tomar um cafezinho? Com certeza. Ah, sim, entra Claro. aí. Obrigado. Bom dia. Olá. Ok, que revistinha vão me dar? Não, senhor. Queremos te convidar para um evento especial hoje à noite. Ok, valeu. Ei, você não é Arthur Gomes? Filho do Jorge? E você é a esposa... Miriam. Miriam, isso mesmo. Desculpa, a gente se conhece? Ah, foi mal. Você não deve lembrar. Eu trabalhava com o Jorge. Ele sempre mostrava fotos da família e falava de vocês.
Ele tinha muito orgulho de vocês. Obrigado por nos contar isso. Cara, o Jorge mudou muito. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele era difícil. Ele ficava nervoso por qualquer coisa. Mas ele começou a mudar. Ele disse que foi o que aprendeu da Bíblia. De vocês, né? Na verdade, foi o contrário. Foi o Jorge que quis que a gente estudasse a Bíblia junto, não a gente. Sério? É. Ah, essa eu quero ouvir. Alguma vez se arrependeu da decisão que tomou? Sabe? Largar a sua carreira e ser pioneiro? De jeito nenhum. Só me arrependo de não ter começado antes. Que bonita, mãe. Obrigada, Ana. Que? É o meu cabelo? A Lisa me ajudou a dar um jeito nele. Ficou bom, Ana. Você é linda. Sabia disso? Por que tá toda emocionada? Bem, ontem à noite, quando eu disse que tô orgulhosa, é verdade. Obrigada. Não devia ter te forçado a trabalhar. Eu te pressionei igual minha mãe faz comigo. Tudo bem, mãe. Eu sei que você não fez por mal. Eu sei, mas não dei o exemplo pra você. Você não precisa ganhar muito pra ser pioneira. Só precisa ganhar o suficiente pra se sustentar. E o mais importante, filha, que? Sempre confie em Jeová e Ele vai te ajudar. Antes, quando eu era pioneira, nunca faltou nada. Coloque o reino primeiro e Jeová não vai te abandonar. Ana, as escolhas têm um preço. Se o trabalho vem primeiro, como eu estou fazendo, só damos as sobras para Jeová. Você fez o certo. Obrigada. Olha só as minhas 3 princesas. Já escolheram a roupa para hoje? Já, mas, mãe, você tem mesmo que trabalhar hoje? Eu não queria, mas eu dei minha palavra e meu tio tá contando comigo. Me meti nisso e agora eu tenho que resolver. Mas é a última vez, prometo. Você não vai se atrasar, né? Não vou. Mário vai me ajudar e quando tudo estiver pronto, eu saio. Vai dar certo. Tá, só espero que não aconteça nenhum problema. Confia em mim. Mãe, a celebração é muito importante. Não vou faltar. Tá. Tenho que ir. Tá ficando tarde. Ok. A gente se vê lá. É, a gente se vê. Oi, aqui é o Mário. Não posso atender, mas depois eu retorno. Mário, sou eu, Glória. Cadê você? Eu já cheguei. Tô contando com você aqui. Ó, vê se você chega logo, ok? Licença, a que horas devemos servir os aperitivos? Quando os convidados chegarem. Sei lá, vê com o Mário quando ele chegar. Ah, ele é que devia cuidar disso. Ó, abre o vinho e vai colocando nas taças, ok? Já tem gente chegando. A gente tem que servir alguma coisa. Então vai logo. Vai, não fica parada. Olá, senhor. Queria mais informações do imóvel. Eu já trago para o senhor. Poderia me dizer que corretor te convidou? Quem me chamou foi o Mário. Onde ele está?
Mário, ele tá a caminho. Ele vai chegar logo. Enquanto isso, gostaria de tomar um drink? Sim. Por favor, me acompanhe. Vocês estão lindas. Valeu, pai. Mamãe já saiu? Deixa eu ver. Vou mandar uma mensagem. Pensa só. Conforto, área verde. Onde vão achar isso na cidade? Verdade. É mesmo? Ai, desculpe. Tenho que falar com outros clientes. Ok, Licença. obrigada. Olá, como estão? Tudo certo por aqui? Ah, sim, ótimo. Você sabe dizer quando é que o Mário vai chegar aqui? Ele disse que ia me mostrar outras opções nesse prédio. Ah, ele já está chegando. O senhor aceita mais um vinho? Não tenho tempo para isso. Tenho outra reunião importante hoje. Ela respondeu? Não, ainda não. Então liga pra ela, pai. Talvez não viu sua mensagem. Ou ela já tá indo pro salão. Pode ser. Vou ligar para ela. Alô? Oi. Tá quase na hora da celebração. Tá saindo? Não, ainda não. Quê? Pensei que você ia sair mais cedo hoje. Eu sei. O Mário disse que ia estar aqui e ele não me atende. O que você vai fazer? Eu dou um jeito, tenho que ir, ok? Pai, cadê a mãe? Ela não vem? Como assim? Ela prometeu que ia. Eu sei. O Mário não chegou. Não sei o que ela vai fazer. Mãe, a celebração é muito importante. Não vou faltar. Mãe, não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher. Glória, que foi? Você tá bem? Mário, finalmente você chegou. Onde você tava? Sabe quantas vezes eu te liguei? Foi mal, Glória. A bateria acabou no caminho e o trânsito tá caótico. Bem, olha, já arrumei tudo. Vê se cuida dos clientes, tá? Toma muito cuidado com os contratos. E antes de eu ir embora, eu tenho que te apresentar os investidores muito importantes. Vai, bora, corre. Bom ver vocês. Oi, como estão? Oi, bem-vindos. Bom ver você também. Hoje é... Glória! Oi, tio. Já está indo? Ai, tio, não sabia que o senhor vinha. Acha que ia te dar um prédio tão caro para vender e não ficar de olho? Tio, eu tenho um evento religioso muito importante hoje. Eu fiz tudo que o senhor me pediu para fazer, mas eu tenho que ir agora. Isso é ridículo. Você vai ficar aqui e cuida dos clientes. Mas, tio, fiz tudo o que pediu. Você vai me envergonhar? Na frente de todos? Eu respeito o senhor, tio. Mas o quê? Comigo não tem discussão. Esqueceu com quem está falando? Preciso ir, tio. Isso é muito importante. Jeová é muito importante para mim. Por favor, entenda. Se sair agora, vai perder tudo. Convidamos todos a ocupar seus lugares, pois vamos começar em alguns minutos. A gente conversa mais depois, tá? Beleza. Acabamos de nos batizar, então, mesmo? Aqui é bem diferente. Todo mundo é simpático. Bem-vindos à celebração da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para começar a reunião,
pedimos que todos se levantem. Vamos cantar o cântico de número 147 com o tema Os Filhos Ungidos de Jeová. Aquela noite mudou minha vida para sempre. Faltou pouco para eu fazer algo que nunca pensei que ia fazer. Eu quase abri mão da minha amizade com Jeová. Ainda bem que eu consegui mudar a tempo, porque eu me lembrei da mulher de Ló. O filme que acabamos de ver nos ensina uma lição importantíssima. Mesmo depois de várias decisões ruins, é possível recuperarmos nossa amizade com Jeová e o nosso serviço fiel a Ele. Precisamos levar a sério o alerta de Jesus e nunca agir como a mulher de Ló. Vamos nos levantar agora para cantar o cântico número 54. Cântico 54, este é o caminho. Depois do cântico, faremos alguns anúncios. Se desejarem, podem continuar em pé. Cântico 54. Neste congresso, cada um de nós tem a oportunidade de mostrar gratidão por todas as bênçãos espirituais que recebemos, fazendo ofertas voluntárias de acordo com as nossas circunstâncias. Há várias caixas de donativos e também máquinas de cartão de crédito ou débito em diversos pontos deste local para quem desejar apoiar financeiramente a obra mundial de pregação. Também temos o prazer de anunciar uma novidade. Agora é possível
fazer donativos diretamente para este congresso regional por meio do aplicativo JW Library. Para isso, vá até a tela inicial do aplicativo e toque em Apoie Nossa Obra Mundial. Podem sentar-se. Temos o prazer de informar que outros congressos do país em português estarão conectados simultaneamente a este programa via internet. A partir de agora, por favor, aguardem a conexão dos outros congressos ao nosso programa. Damos calorosas boas-vindas a todos os congressos regionais conectados ao nosso programa, diretamente do Salão de Assembleias de Cesário Lange, São Paulo. Não importa há quanto tempo já estamos perseverando no nosso serviço a Jeová, todos nós não vemos a hora de chegar ao fim deste mundo mau. Será que temos motivos para acreditar que o alívio logo vai chegar? Você consegue explicar esses motivos usando a Bíblia? Vocês vão gostar do discurso final do Congresso Não Desista, que será proferido pelo irmão Gilson Moreira Marques, membro da comissão de filial. Ele vai considerar a garantia dada pela Bíblia quando diz: continue na expectativa, não se atrasará. É uma pena, mas estamos chegando ao final desse congresso maravilhoso. Não desista. Fizemos tantos planos, tanto planejamento, e o congresso já acabou praticamente. Eu digo praticamente porque ainda falta esse discurso final. E esse discurso final dura 1 hora. Ele é longo. Como vamos assisti-lo prestando atenção, sem cochilar, sem levantar? Então vai ser necessário não desistir. Vai ser necessário um esforço maior para continuarmos atentos ao inteiro programa deste congresso. E antes de começar esse discurso, queríamos dizer que foi um grande prazer estarmos juntos nesses 3 dias, não só com os irmãos aqui de Cesário Lange, mas com os irmãos conectados conosco. Temos cerca de 14 congressos no Brasil todo, assistindo o programa, esses discursos finais, diretamente aqui de Cesário Lange. Eu queria aproveitar esses irmãos de vários lugares do Brasil que estão conectados para fazer um convite, para visitar Betel, a nova exposição da Bíblia em Betel. É emocionante a nova exposição da Bíblia, então queríamos aproveitar. Muitos aqui já tiveram o privilégio de conhecê-la, mas muitos irmãos de várias partes do país que estão nos ouvindo nesse momento, talvez ainda não. Por isso o convite está estendido a todos vocês. Vamos falar um pouquinho então sobre esse tema. Continue na expectativa, não se atrasará. Uma revista aqui do Brasil, muito conhecida, chamada Isto É, na edição de julho do ano passado, disse o seguinte sobre a violência aqui no Brasil. A revista Isto É falou assim: o número de assassinatos no Brasil já supera o registrado em zonas de guerra. São inacreditáveis 42.416 vidas perdidas no país em apenas um ano. Isso significa 116 pessoas assassinadas por dia.
e uma pessoa a cada 10 minutos. Aí a revista perguntou: até quando a sociedade será refém da maldade e da violência? Esta pergunta, até quando, eu acho que todos nós já fizemos uma vez ou outra. Nós ansiamos a vinda do reino para acabar com a maldade, com a violência e com as injustiças, não apenas no nosso país, mas no mundo inteiro. É normal fazer essa pergunta, até quando? Por quê? Porque nós estamos na expectativa da vinda do reino. Essa pergunta, até quando, foi feita por um profeta de Deus no passado. Nós vamos convidar todos a abrir a sua Bíblia no livro bíblico de Apocalipse. Abacuque. Quase igual, hein? Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, olha a pergunta que ele fez no versículo 2. Até quando, ó Jeová, clamarei por ajuda, mas tu não ouvirás? Até quando clamarei a ti para me salvares da violência, mas tu não agirás? E o 3, ele disse: por que me fazes ver a maldade? E por que toleras a opressão? Porque há diante de mim destruição e violência? E por que há tantas brigas e conflitos? Viu só? Abacuque perguntou: até quando, Jeová, eu vou conviver com isso? Havia muita maldade lá em Judá na época de Abacuque. E ele queria saber quanto tempo faltava para Jeová trazer seu julgamento. Bem, o que Jeová respondeu para ele? Para tranquilizá-lo. Olha agora o capítulo 2, versículo 3. Jeová disse para Abacuque: pois a visão ainda é para o tempo determinado. Ela avança rapidamente para o seu fim e não mentirá. Mesmo que demore, continue na expectativa dela, pois se cumprirá sem falta, não se atrasará. Essas palavras devem ter dado consolo para Abacuque. O que é que não se atrasaria? O julgamento de Deus que viria naquela época. E segundo Jeová disse, viria no tempo determinado. Então Jeová tinha um tempo marcado para trazer o julgamento nos dias de Abacuque, e foi isso que aconteceu. O que essa resposta de Jeová para Abacuque significa para nós? Assim como Abacuque, nós vivemos numa época de julgamento. Estamos muito próximos do julgamento de Deus sobre esse sistema, sobre esse mundo. Jeová não muda. Do mesmo modo que o julgamento nos dias de Abacuque não se atrasou, o julgamento de Jeová, o Armagedon, sobre esse sistema, também não se atrasará. Então, para concluir este congresso, nós vamos responder 4 perguntas que vão nos ajudar a não desistir, a continuarmos na expectativa. Quais são as 4 perguntas? A primeira: por que podemos ter certeza de que o julgamento de Jeová não se atrasará? Essa é a primeira. A segunda: como sabemos que o julgamento de Jeová está tão perto? Vamos aprender também. A terceira: como podemos viver na expectativa? E a quarta: o que aqueles que continuam na expectativa podem esperar para o futuro? Essas são as 4 perguntas que nós vamos considerar. Vocês vão ver que essa 1 hora vai passar rapidinho. Já passaram 7 minutos já. Vamos responder então a primeira pergunta. Por que podemos ter certeza de que o julgamento de Jeová não se atrasará? Bem, a razão básica é porque Jeová tem o total controle sobre o tempo. Jeová tem controle sobre as épocas e sobre o tempo. Por exemplo, no caso do Armagedon, Jeová já determinou quando virá o Armagedon. O dia e a hora. Quando Jesus Cristo esteve aqui na Terra, há 2000 anos atrás,
Jesus falou, lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, que acerca do dia do julgamento de Deus, Jeová sabia. Já sabia naquela época. Então, Jeová é o Deus cronometrista. Ele cronometra com precisão todas as suas ações. E o dia do julgamento de Jeová já está cronometrado, já está marcado. Então, sobre a data do Armagedon, podemos ter uma certeza. Não vai se atrasar. Virá na hora certa de Jeová. Mas aí você pergunta assim, mas por que Jeová disse para Abacuque que mesmo que se demore, continua na expectativa do julgamento? Veja lá de novo, Abacuque 2:3, se sua Bíblia estiver fácil e aberta aí. Abacuque 2:3, Jeová disse para ele aí, na penúltima sentença aí, olha, mesmo que demore, continue na expectativa dela. E aí disse no final, pois se cumprirá sem falta, não se atrasará. Parece que há uma incoerência aqui. Vai demorar e não vai se atrasar? O que significa isso? Bem, precisamos entender o que estava acontecendo lá nos dias de Abacuque. 100 anos antes do profeta Abacuque, 100 anos antes, Isaías profetizou que o reino de Judá seria destruído. Que Jeová traria um julgamento sobre Judá. Isaías predisse 100 anos antes. E aí, passaram-se 100 anos, e os judeus raciocinaram assim, olha, já se passaram 100 anos e nada. Por que eu devo me preocupar? Então, eles não estavam muito preocupados com o aviso que Abacuque estava dando. Porque eles diziam que Isaías tinha profetizado e até agora nada. Quem garantiria que o julgamento de Jeová sobre Judá estava tão perto assim? 20 anos depois que Abacuque falou isso, veio o fim do reino de Judá. No ano 607 antes de Cristo. Então, quando a Bíblia fala que a visão parecia demorar, que o julgamento de Deus parecia demorar, não era do ponto de vista de Jeová. O julgamento de Jeová estava marcado para dali a 120 anos depois que Isaías profetizou. Mas na cabeça, na mente de Abacuque, parecia demorar. Por isso que Jeová disse, olha, mesmo que você tenha a impressão que está demorando, o dia do julgamento virá, não vai atrasar. Continue na expectativa. Como de fato veio 20 anos depois, no ano 607. Essa data já estava marcada por Jeová há muito tempo. E essa data é uma data marcante na Bíblia Sagrada. Jeová não podia trazer o fim de Judá nem antes e nem depois. Tinha que ser exatamente na época certa. Por quê? Porque no ano de 607 começaram os tempos determinados das nações. E a Bíblia diz que passariam 7 tempos para o reino de Deus começar a governar nos céus. E esses 7 tempos, a maioria de nós sabe que duraram 2.520 anos. Que começaram em 607 a.C. e que terminaram em 1914. E o que aconteceu em 1914? Em outubro, o reino de Deus começou a governar nos céus. Por isso que Abacuque estava ansioso, querendo que o fim viesse logo, mas o fim viria no tempo certo de Jeová, em 607. É que ele não sabia exatamente a data, mas Jeová sabia, estava marcado, não se atrasaria, como não se atrasou. Porque aquela data era fundamental para depois passar os 7 tempos e depois chegar em 1914, quando Cristo começou a governar nos céus. Portanto, irmãos, aquela data, aquele julgamento de Deus contra Judá, se encaixa como uma peça num quebra-cabeça.
Quem pode duvidar de que Jeová tem o controle absoluto dos tempos e das épocas? Então nós podemos confiar de que o Armagedon não se atrasará, nem um minuto a mais, e também não será adiado nem um minuto a menos. Portanto, o Armagedon está marcado e está chegando, está cada dia mais perto. E aí, isso nos leva à segunda pergunta que vamos considerar. Qual é? Como sabemos que o Armagedon está perto? Quanto tempo falta ainda? Então vamos tentar responder essa pergunta. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, esse é um capítulo profético, que fala a respeito do tempo do fim, do nosso tempo. Por exemplo, no versículo 1, na parte B, diz aí: e haverá um tempo de aflição, como nunca houve, desde que começou a existir nação até aquele tempo. Naquele tempo seu povo escapará, todo aquele que se achar inscrito no livro. Essa grande aflição aqui se refere ao Armagedon. Mas na parte A do texto diz que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está de pé a favor do povo a que você pertence. Jesus Cristo está de pé a favor do seu povo desde 1914. Mas aí diz que naquele tempo, no tempo do Armagedon, ele se levantará para batalhar na grande guerra de Deus. Mas quais são as provas de que o Armagedon está perto? No versículo 2, nós vemos aí sobre o povo de Deus, o povo ungido de Deus. Aí diz: e muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a desonra e para o desprezo eterno. Durante muito tempo, os cristãos ungidos ficaram meio que dormindo. Eles não proclamavam a vontade de Deus. Mas na época do fim, quando Miguel se colocasse de pé, eles iriam se acordar. E aí no versículo 3 diz: e os que têm discernimento brilharão tão claramente como os céus, e os que levam muitos à justiça como as estrelas para todo sempre. Então essa profecia indica que os cristãos ungidos iam deixar a luz brilhar, iam proclamar a verdade do reino em toda a terra e levariam muitos à justiça. E aí no versículo 4, ainda diz, na parte B: muitos farão uma busca e o conhecimento verdadeiro se tornará abundante. Isso também aconteceu. Um pouquinho antes de 1914, os cristãos ungidos começaram a fazer uma busca na palavra de Deus, a fazer uma pesquisa minuciosa sobre as verdades bíblicas. E daí eles descobriram que 1914 seria o ano em que Jesus seria entronizado rei. E daí começaram a pregar. Agora, no versículo 7, na parte B, ainda diz sobre os cristãos ungidos: assim que terminar de despedaçar o poder do povo santo, todas essas coisas chegarão ao seu fim. Isso indica que o povo santo, os cristãos ungidos, seriam perseguidos, seriam despedaçados. Mas aí no versículo 10, na parte A, diz: muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados. Então Jeová usaria essa perseguição, essa oposição, para refinar seu povo, o povo santo, os cristãos ungidos. Eles seriam refinados e purificados. Como é que essas profecias se cumpriram nos nossos dias? Como dissemos, um pouco antes de 1914, os cristãos ungidos começaram a fazer uma busca, uma pesquisa nas páginas da Bíblia. E daí eles passaram a ter entendimento de assuntos espirituais, começaram a pregar para outros, e isso atraiu muitos à verdade. Uma grande multidão de pessoas interessadas começaram a estudar a Bíblia.
Bem, isso começou em 1914, um pouquinho antes. E o que Jesus falou que aconteceria com esses cristãos ungidos? Veja aqui em Mateus 24, 34. Falando sobre esses cristãos ungidos, Mateus 24, 34, Jesus disse assim: eu lhes garanto que esta geração, esses cristãos ungidos, de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. A maior parte dessa geração, desses irmãos ungidos, já está com a idade bastante avançada. Já estão bem idosos. Mas eles não vão passar. Haverá alguns vivos na terra quando o Armagedon começar. Por isso, isso indica que o Armagedon, o dia do julgamento de Deus sobre esse sistema, está muito próximo, muito perto. Esse é o primeiro tipo de profecias que provam que o fim está muito perto. As profecias sobre os ungidos. Exatamente como Daniel predisse, está acontecendo. Falta agora o ato final, que é Jesus se levantar e daí trazer o Armagedon. E haverá cristãos ungidos dessa geração vivos nessa ocasião. Vamos a uma segunda evidência, a um segundo tipo de profecia que prova que o fim está perto. São as profecias sobre a adoração pura. Abra a Bíblia em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Olha o que aconteceria com a organização de Jeová no fim, no tempo do fim, em nossa época. Isaías 2, do 2 ao 4. Aí diz, na parte final dos dias, e a nota aí da parte final dos dias é nos últimos dias. Então, na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas, e todas as nações afluirão a ele, e muitos povos irão e dirão, venham, subamos ao monte de Jeová, a casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Ele fará julgamento entre as nações, e resolverá as questões referentes a muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados, e as suas lanças em podadeiras. Nação não se levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, essa profecia de Isaías diz que na parte final dos dias isso iria acontecer. A organização de Jeová estaria enaltecida, exaltada, acima de qualquer outra nesse mundo. Você também consegue ver como que a adoração de Jeová, ela está sendo enaltecida hoje em nossos dias? Como que a adoração pura está em destaque hoje mais do que nunca esteve? Por exemplo, desde que os últimos dias começaram, em 1914, a organização de Jeová fez um progresso fenomenal. Progrediu muito, fez muitos ajustes. Fez refinamentos espirituais, muitos refinamentos morais e muitos refinamentos organizacionais. Estamos vivendo numa era de ouro em sentido organizacional. E uma outra coisa que destaca muito a organização de Jeová é a pregação das boas novas do reino. Jesus disse em Mateus 24:14 que as boas novas do reino de Deus seriam pregadas em todas as nações, em toda a terra, e então viria o fim. E isso está sendo feito nos nossos dias. As boas novas do reino estão sendo pregadas em todo lugar. O nosso site, JW, tem publicações em mais de 800 idiomas. Qualquer pessoa hoje pode aprender sobre a vontade de Deus.
Nos últimos 100 anos, a pregação alcançou números surpreendentes. Por exemplo, só para ilustrar, aqui no Brasil, no mês de abril agora, nós alcançamos um auge de 844.004 publicadores. 844.004 publicadores aqui no Brasil. Ultrapassamos o número de 107 mil pioneiros regulares. Estamos dirigindo mais de 900 mil estudos bíblicos domiciliares. E na celebração da morte de Jesus, esse ano, tivemos 1.822.259 pessoas. Agora, imagine toda essa atividade realizada no Brasil, somada com as atividades de todos os nossos irmãos no mundo. O resultado é a maior campanha de pregação que o mundo já viu. Essa profecia de Mateus 24:14, a de Isaías 2:2-4, está tendo pleno cumprimento. Mas talvez alguns perguntem assim, mas quando Jesus disse que a pregação das boas novas do reino seria feita em toda a terra, ele não queria dizer que teria que pregar para cada pessoa? Não. Veja Mateus 10:23, que não é necessário pregar para cada pessoa para que Mateus 24:14 tenha cumprimento. Mateus 10:23. Jesus disse assim: quando os perseguirem numa cidade, fujam para outra, pois eu lhes digo a verdade. Vocês de modo algum percorrerão todas as cidades de Israel, ou vocês de modo algum conseguirão pregar para cada pessoa que habita na terra, antes de chegar o Filho do Homem. Então nós não precisamos nos preocupar se a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, se a Índia também, e que tem uma ilhazinha lá no final que não foi ninguém. Jesus disse que antes de conseguíssemos alcançar cada pessoa na terra, ele se levantará. Virá o Filho do Homem, diz a Bíblia. E o que vai acontecer então, quando a pregação das boas novas chegar ao ponto que Jeová quer? Que Jeová achar que está boa. Aí Jesus disse, então virá o fim. Assim, as profecias sobre a adoração pura e sobre a pregação mostram que o fim está bem perto. O fim virá quando nós estivermos envolvidos nesta obra de pregação. Vamos à terceira. O terceiro tipo de profecias que indica que o fim está perto. Profecias sobre o mundo mau. Abra sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, e vamos só passar os olhos aí. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que a Bíblia predisse para os últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3. No versículo 1, diz: mas saiba que nos últimos dias, quer dizer, agora em nossos tempos, haverá tempos críticos, difíceis de suportar. E como é que as pessoas dos últimos dias seriam? Aí a Bíblia diz, olha, os homens só amarão a si mesmos, amarão dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus. Quando você lê essas palavras no ministério de casa em casa, quando você conversa com as pessoas,
De um modo geral, o que elas dizem? Como é que elas reagem? Elas dizem, olha, mas isso está acontecendo mesmo. Está aumentando cada dia mais. Elas reconhecem isso. Dificilmente alguém não identifica isso como sendo os nossos dias. Sim, irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias desse sistema. Além disso, Jesus predisse também que haveria outros sinais que indicariam que o fim estava perto. Por exemplo, Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse capítulo 6, fala de guerras, de fomes, doenças, terremotos em escala global, imediatamente antes do fim. E não estamos vendo o cumprimento do sinal que Jesus deu todos os dias. Basta ligar a televisão nos noticiários, que a gente vê terrorismo, guerras, sofrimento, refugiados, um monte de tragédias, um monte de coisas ruins acontecendo em cumprimento das profecias bíblicas. Apenas para exemplificar, abra sua Bíblia em Apocalipse 6:4, que é uma das profecias dos últimos dias. Ali fala sobre os cavaleiros do Apocalipse, e um dos cavaleiros é o cavaleiro sentado no cavalo cor de fogo. Apocalipse 6:4. Veja o que a profecia diz. E saiu outro cavalo, um cor de fogo. Ao que estava montado nele foi concedido tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Esse cavalo cor de fogo representa as guerras. E desde 1914, esse cavaleiro no cavalo cor de fogo está cavalgando mais do que nunca. Quando ele começou a cavalgar, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Da Primeira Guerra até hoje, foram mortos 100 milhões de pessoas em guerras. 100 milhões. Só na Segunda Guerra foram 60 milhões. Consegue imaginar o estrago causado pelas guerras em termos de vida, vidas humanas, traumas emocionais, traumas familiares e outros prejuízos incalculáveis? E não são apenas guerras de um país contra o outro. Lembra do que disse a revista Isto É? Aqui no Brasil, morrem cada ano 142 mil pessoas assassinadas. Eles disseram, isso é mais do que uma guerra. E o cavaleiro no cavalo cor de fogo, diz que veio para tirar a paz da terra. E é o que estamos vendo. Ouvimos notícias de que países estão testando mísseis nucleares. Nós ouvimos falar de guerras em vários outros países. E outros estão se preparando para a guerra. Você já imaginou se acontecesse uma guerra mundial hoje? Será que alguém sobreviveria? Os especialistas dizem que, levando em conta o poderio das armas nucleares hoje, nenhuma única pessoa iria sobreviver. Ainda bem que Jeová promete acabar com o mundo mal antes disso acontecer. Por isso, irmãos, esses 3 tipos de profecias, profecias sobre os ungidos, profecias sobre a adoração verdadeira e as profecias sobre o mundo mal, indicam que o fim está muito perto. Além disso, as profecias bíblicas indicam que nós vivemos no tempo, na época da última potência mundial, a potência mundial anglo-americana. Tanto o livro de Apocalipse como o livro de Daniel profetizam isso.
Por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 13, eu vou só dar uma pinceladinha, porque esse é um assunto meio difícil e não dá para explicar em detalhes aqui, mas depois os irmãos podem pesquisar, os estudantes podem perguntar aos seus instrutores. Apocalipse capítulo 13, no versículo 1, fala aí de uma fera de sete cabeças. Diz: ele ficou parado na areia do mar, então viu uma fera subir do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Então essa fera representa os poderes políticos. E 7 cabeças representa as potências mundiais que tiveram interferência com o povo de Deus. 7 cabeças, 7 potências mundiais. A primeira foi o Egito, a segunda a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E a 7ª cabeça, é a que nós estamos hoje, é a potência mundial anglo-americana. O que vai acontecer com essa fera e com todos os reis que governam hoje? Veja Apocalipse 19. Apocalipse 19, 19 e 20 diz: e eu vi a fera e os reis da terra com seus exércitos reunidos para travar guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E a fera foi apanhada, e junto com ela o falso profeta, que realizava na frente dela os sinais com que enganava os que tinham recebido a marca da fera e os que adoravam a sua imagem. Veja agora: ainda vivos, ambos foram lançados no lago ardente que queima com enxofre. Então, essa fera, a potência mundial anglo-americana e os outros reis da terra serão destruídos ainda vivos. Como assim ainda vivos? Ainda atuando. Enquanto a potência mundial anglo-americana estiver atuando, o fim dela e dos reinos humanos chegará ao seu fim. Não há 8 cabeças ou 9 cabeças da fera, é só 7 cabeças. Estamos na 7ª. E está chegando o fim. Agora veja Daniel agora, uma profecia de Daniel. Daniel capítulo 2. O rei Nabucodonosor teve um sonho, uma visão de uma grande estátua. E essa estátua referia-se às potências mundiais também. Então, Daniel capítulo 2, então no versículo 32, fala que a cabeça da estátua, fala que a cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o abdômen e as coxas eram de cobre, as pernas eram de ferro e os pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila. E aí, no sonho, Daniel interpretou com a ajuda de Jeová. E ele explicou aí a partir do 36 a quem se referia essas partes da estátua. Então, a cabeça se referia à potência mundial babilônica, também o peito e os braços, a potência que veio depois dela, a Medo-Pérsia, o abdômen e as coxas, a potência subsequente, a Grécia, as pernas de ferro representavam Roma e os pés representa a potência mundial anglo-americana. O que ia acontecer com essa estátua? Veja agora o versículo 34. 34. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada de um monte, não por mãos, e atingiu os pés da estátua, que eram de ferro e de argila, e os esmigalhou. E aí o versículo 44 diz: nos dias desses reis, da potência mundial anglo-americana, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Essa pedra que foi cortada e destruiu a estátua nos pés é o reino de Deus.
E nós já vivemos nessa época, na época dos pés da estátua. Não haverá outra potência mundial que surgirá. Não virá nenhuma potência mais. Ah, mas será que a China? Será que... Não, não vai ter. Essa é a última potência mundial, a potência mundial anglo-americana, que nós estamos na época dela. Por isso, todas as profecias indicam que nenhuma outra potência mundial vai aparecer. E a situação do mundo, então, mostra que o fim está bem perto. Olha, já chegamos a 38 minutos e temos que entrar na terceira pergunta agora. Como podemos viver na expectativa desse dia do Armagedon, do dia de Jeová, do dia do julgamento, de prestação de contas que Jeová trará? Bem, todo o programa do Congresso foi feito para nos ajudar a viver na expectativa, a não desistir. Se você quiser apanhar o seu programa, vamos dar uma olhadinha rápida aí em alguns pontos que nós aprendemos. Por exemplo, na sexta-feira, Gálatas 6:9 foi o texto do dia. Não desistamos de fazer o que é bom. Daí nós tivemos na sexta, irmãos, 4 simpósios. 10 e 15, continue pregando sem parar. Aliás, 3 simpósios, né? À tarde, 1h40, não desista, apesar de várias situações que poderíamos enfrentar. E o último simpósio aí, 3h35, qualidades que nos ajudam a não desistir. Vimos 4 qualidades e no discurso final vimos mais 4. Tivemos também um discurso muito bom, às 11h45, Jeová, o maior exemplo de perseverança. E depois, o filme aí, olha, 3 e 5, lembre-se da mulher de Ló. Nessa parte número 1, mostrou os desafios que nós podemos enfrentar hoje. Vamos relembrar alguns desses desafios num breve vídeo agora? Ruth, você tem que falar com Glória. Ela é sua filha. Ela está acabando com a minha reputação. Ela é minha sobrinha. E o que ela faz me afeta. Ela tem que trabalhar na minha empresa para ganhar bem. Você tem que falar com ela, viu? Ok, tchau. Você tá sem dinheiro. Precisa de mais. O suficiente para ter o que os nossos parentes têm. Ou vão ter vergonha de você. Mãe, temos bastante. Agora você tem que fazer alguma coisa. Seu tio pode te ajudar a arrumar um emprego bom na imobiliária dele. Mas mãe, Jeová vai cuidar da gente. É só confiarmos nele. Você perde tempo com Deus. E esse negócio de ser pioneira? Tempo que poderia gastar ganhando dinheiro. Suas filhas têm que ajudar. Você não tem filhos. Elas são seu investimento mais importante. Elas têm que ser como os filhos do seu irmão. Ter empregos bons. Então nós vimos aí a mãe de Glória pressionando ela para ganhar mais dinheiro, para ter sucesso na vida. E isso é uma pressão. Isso pode fazer com que a gente desista de continuar na expectativa do grande dia de Jeová. Aí chegamos no sábado, tivemos 4 simpósios no sábado, 9h40, como Jeová dá perseverança e consolo para os deprimidos, os que passam necessidade, órfãos, idosos. Depois, às 11 horas, um simpósio sobre a família, construa uma casa firme e forte. Falou sobre proteja seus filhos, falou sobre o abuso de crianças. Depois tivemos à tarde o simpósio Imite os que perseveraram, José, Jó, a filha de Jefté, Jeremias. E às 3h15, a criação nos ensina sobre a perseverança. Vimos vários vídeos mostrando como que a criação nos ajuda a não desistir. 11h45 tivemos o batismo, não se deixe dominar pelo medo, e gostaria de aproveitar agora para dar boas-vindas aos 29 batizados aqui em Cesário Lange e a todos os outros que foram batizados nos 14 congressos que estão conectados conosco.
Ainda no sábado, às 4h15, tivemos crianças, não desistam e deixe Jeová alegre. Hoje eu conheci uma jovenzinha, uma pequenininha, chamada Mariane, e ela já leu as primeiras 11 histórias do novo livro Histórias da Bíblia. Eu perguntei, qual que você gostou mais? Ela disse, de todas. Então, criança, se você ainda não começou a ler, baixe o seu no seu tablet, no seu aplicativo e comece a ler. E depois peça o seu pai para pedir um lá na congregação, que vai chegar logo, logo o seu livro impresso. E ainda tivemos também a segunda parte do filme, Lembre-se da Mulher de Ló. Vamos ver mais um trechinho do filme que vimos ontem? Eu acho que a gente precisa investir nosso dinheiro em algo mais seguro, como imóveis. E a gente tem que se mudar daqui para ter contato com pessoas mais influentes. Isso é ideia da sua mãe, não é? Porque a gente já tem muita coisa para pagar. Tá, olha, a gente pode reformar aqui e pôr para alugar. A gente não pode perder essa oportunidade. Mas o reino vem primeiro. Sei muito bem disso, mas temos que pensar no futuro. Quanto tempo falta pra gente ficar velho, hein? Se você não tomar cuidado, vamos morar debaixo da ponte. Por que você tá tão arrumada assim? Pra onde você vai? Num curso para corretores. Quê? Não falamos sobre isso? Por quê? Se você ganhasse bem, não ia precisar. Nunca nos faltou nada. Ah, tchau. Glória, pera aí. E hoje tivemos um simpósio de manhã com várias partes. Corramos com perseverança. Um discurso público muito bom, não perca a esperança. E agora de tarde tivemos a conclusão do filme. Lembre-se da Mulher de Ló, parte 3. O que você sentiu quando viu que Glória não cedeu à pressão e chegou lá no Salão do Reino para assistir à celebração? Vamos rever esse trechinho? Pensei que você ia sair mais cedo hoje. Eu sei. O Mário disse que ia estar aqui e ele não me atende. Glória. O que você vai fazer? Eu dou um jeito, tenho que ir, ok? Bom ver vocês. Glória! Oi, Já tio. está indo? Tio, eu tenho um evento religioso muito importante hoje. Eu fiz tudo o que o senhor me pediu para fazer, mas eu tenho que ir agora. Se sair agora, vai perder tudo. Convidamos todos a ocupar seus lugares, pois vamos começar em alguns minutos. Bem-vindos à celebração da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para começar a reunião, pedimos que todos se levantem. Vamos cantar o cântico de número 147 com o tema Os Filhos Ungidos de Jeová. Que bom que no caso da Glória e da família o final foi feliz, né? Mas da mulher de Ló não foi. Ló deve ter ficado muito triste e as suas filhas também. Você não concorda que seria bom assistir esse filme mais vezes? Então, é um prazer anunciar o lançamento do filme Lembre-se da Mulher de Ló. Logo após esse discurso, o presidente da sessão vai explicar como você pode baixar esse filme. Sim, irmãos, depois de um congresso como esse, é como se o corpo governante, é como se Jeová tivesse pegado em nossa mão, nos dado força e dito assim, não desista. E não foi à toa que Jesus usou esse exemplo da mulher de Ló
e também do exemplo de Noé, quando falou essas palavras aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas 17, no versículo 26 até o 32. Olha o que Jesus comentou. Jesus não estava falando da maldade das pessoas que estavam para ser destruídas, mas ele estava falando de coisa do dia a dia que tirava a atenção deles. Lucas 17, do 26 ao 32 diz: além disso, assim como ocorreu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, os homens se casavam, as mulheres eram dadas em casamento até aquele dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Do mesmo modo, será como ocorreu nos dias de Ló. As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Acontecerá o mesmo naquele dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço, mas cujas coisas estiverem na casa, não desça para apanhá-las. E do mesmo modo, quem estiver no campo não deve voltar para as coisas deixadas atrás. Lembrem-se da mulher de Ló. Então foi muito apropriada essas palavras que Jesus disse aqui e que o corpo governante aproveitou para usar muito nesse congresso para nos ajudar a não desistir. Às vezes não precisamos fazer algo extremamente errado para perder o favor de Jeová. Mas as coisas do dia a dia, as coisas do mundo podem tirar a nossa atenção, podem nos distrair e nos afastar de Jeová. Quebrar a nossa resistência de continuar servindo a Ele. Então, vamos ter em mente esses exemplos cada dia, decididos a viver na expectativa do dia de Jeová. Agora vamos à quarta e última pergunta. O que aqueles que continuam na expectativa podem esperar do futuro? Então, o que podemos esperar do futuro? Para responder essa pergunta, vamos assistir um vídeo breve com um membro do corpo governante. Vamos ouvir. Esperamos que você tenha gostado desses 3 dias do nosso congresso Não Desista. Continue firme na fé, não importa o que aconteça. Daí, a parte final de Gálatas 6:9 vai se cumprir. Colheremos no tempo devido se não desanimarmos. Estamos tão convencidos de que precisamos perseverar que as próximas assembleias de circuito vão ter temas que também falam sobre não desistirmos. Não desista de obedecer à lei do Cristo. E não desista de fazer o que é bom. Assim, mais uma coisa. Já falamos sobre lealdade e perseverança. Agora, você consegue pensar qual é a terceira qualidade que vai ser destacada? É a coragem. Então não perca. Queridos irmãos, saibam que o corpo governante ama muito vocês e ora por vocês sempre. Não se esqueçam, o fim está perto e não devemos desistir ainda mais agora. Então não podemos desistir ainda mais agora. Essa é uma época muito ruim para desistir. Irmãos, Jeová ama recompensar aqueles que perseveram. E o texto final desse congresso está aqui em Mateus 24:13, que é o texto básico do dia de hoje. Mateus 24:13 diz aqui: mas quem perseverar até o fim será salvo. Sim, Jeová ama recompensar aqueles que perseveram. E Jeová pode nos recompensar de várias maneiras. Por exemplo, uma recompensa é saber que estamos agradando a Ele, agradando o nosso Pai Celestial, apesar de nossas imperfeições. A nossa salvação, conforme vimos aqui no texto, depende da nossa perseverança. Apenas aqueles que perseverarem serão salvos. Não adianta fazer
tudo e não perseverar. Acima de tudo, precisamos perseverar. Pense num dia que parece ser ruim para você. Você cometeu alguns erros, aliás, mais erros do que normalmente você comete. Você não conseguiu fazer tudo o que planejou. No final do dia você está um pouco triste, meio decepcionado com você mesmo, mas você está decidido a continuar servindo a Jeová e a melhorar no dia seguinte. Será que Jeová vê isso como um dia ruim? Não. Porque quando nós oramos, quando nós nos arrependemos, Jeová nos perdoa e não leva em conta as nossas falhas. Mas do que Jeová se lembra? Da nossa perseverança, de estarmos decididos a não desistir. É a isso que Ele dá valor. Ele nunca se esquece daquilo que nós fazemos de bom. Por isso, continuemos perseverando e Jeová vai nos recompensar. Uma segunda recompensa que Jeová nos dá é a alegria. A alegria de estar satisfeitos com a verdade, satisfeitos com o que temos, satisfeitos com a nossa vida atual. Como é que nos sentimos ao saber que estamos alegrando o coração de Jeová? Muito felizes, muito contentes. Muitas pessoas aí no mundo se sentem realizadas, se sentem bem-sucedidas, talvez com algumas riquezas, uma carreira profissional, etc. Mas essas coisas são passageiras. Passam logo. Depois a pessoa morre, daqui a uns anos ninguém mais se lembra delas. Fica esquecida no tempo. Mas nós não, nos sentimos realizados, porque servimos a Jeová, um Deus recompensador daqueles que o buscam seriamente. E temos certeza de que Ele vai nos recompensar e que Ele entende também as nossas limitações. E uma terceira recompensa que Jeová nos dá é a verdadeira vida. Quer a nossa esperança seja nos céus, quer na terra, nós sabemos que a vida de hoje não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é aquela que nos espera no futuro. E Jeová está muito ansioso para nos dar essas recompensas e muito mais no seu novo mundo. Então, irmãos e presentes aqui, que cada um de nós esteja disposto a viver cada dia de acordo com o tema deste congresso. Não desista. Muito obrigado, irmão Gilson Marques. Esse discurso e toda a programação deste congresso aumentou a nossa confiança nas promessas de Jeová e também nos fortaleceu para perseverar até que todas essas promessas se cumpram. Nós temos o prazer de informar de que o vídeo do filme Lembre-se da Mulher de Ló já está disponível. Para baixar o vídeo do nosso site jw.org, clique em Publicações. Na parte de baixo da página, Itens em Destaque, você encontrará uma seção para os lançamentos do Congresso. E no aplicativo JW Library, clique em Publicações, depois em Lançamentos do Congresso, na parte de baixo da lista. Por favor, irmãos, não contem a outros irmãos sobre esse lançamento. Deixem as pessoas que vão assistir aos próximos congressos terem a alegria de saber desse lançamento no congresso delas. Vamos agora concluir esse congresso que fortaleceu a nossa fé, ficando de pé e mostrando a nossa determinação de nunca desistir. O cântico 129 tem o tema Eu vou perseverar. Depois do cântico, o irmão Gilson Marques fará a oração final. Cântico 129.